Em junho de 2004, após o lançamento de Homem-Aranha 2, a Sony anunciou que Homem-Aranha 3 já estava em desenvolvimento, e a sua data de lançamento seria no verão de 2007, especificamente no dia 2 de maio de 2007. Porém, essa data foi posteriormente alterada para o dia 4 de maio de 2007. Em janeiro de 2005, a Sony Pictures concluiu um contrato de 7 dígitos com o roteirista Alvin Sargent, que havia escrito Homem-Aranha 2, para o roteiro de Homem-Aranha 3, com opção de um roteiro para um quarto filme. Ademais, após o lançamento de Homem-Aranha 2, Ivan Raimi escreveu um breve roteiro do filme e ao longo de 2 meses, junto com o diretor Sam Raimi, onde ambos decidiram que o filme iria explorar o seguinte tópico: Peter Parker iria aprender a seguinte mensagem, em como ele não seria um vigilante sem pecado, e que também poderia haver humanidade em aqueles que ele considerava criminosos. Além disso, Harry Osborn foi trazido de volta porque Sam Raimi queria concluir a sua história, e também Raimi sentiu que Harry não seguiria o legado de seu pai, mas estaria, abre aspas, em algum lugar no meio, fecha aspas. Além do mais, o antagonista desse filme seria o Homem-Areia, pois o diretor Sam Raimi o considerou um personagem visualmente fascinante. Também, os roteiristas criaram um plano de fundo para o personagem, sendo o assassino do tio Ben, com o objetivo de aumentar a culpa de Peter por sua morte e desafiar a sua percepção simplista do evento e aumentar a tensão entre os dois personagens quando se encontrassem. No geral, o diretor Sam Raimi descreveu o filme como sendo de Peter, Mary Jane, Harry e o Homem-Areia, com uma jornada de perdão envolvendo o personagem Peter Parker. Contudo, nos roteiros iniciais do filme, o diretor Sam Raimi iria colocar o vilão Abutre nesse filme, interpretado por Ben Kingsley, onde o vilão seria um comparsa do Homem-Areia, mas o vilão acabou sendo cortado do filme. Todavia, chegamos ao ponto principal desse vídeo, que seria que o Venom não é o verdadeiro vilão desse filme, e sim o produtor desse filme, que seria a Via Red, pois foi esse produtor que pediu que Sam Raimi colocasse o vilão Venom no filme, visto que o personagem estava muito popular na época da produção do filme, e também, durante a produção do filme, a Red estava desconfiado sobre os vilões escolhidos por Sam Raimi até aquele momento, pois não eram vilões que os fãs populares do Homem-Aranha queriam ver no cinema. No início, Sam Raimi ficou meio receoso em colocar o vilão do filme, mas no final, o diretor acatou o pedido do produtor. Além de tudo isso, os produtores queriam colocar a personagem Gwen Stacy no filme, que seria um interesse amoroso rival de Peter, com o propósito de preencher um tipo de outra garota que o Raimi já havia criado, e referente a esse pedido, o diretor também acatou. Porém, por causa dessas interferências dos produtores no filme, começou a criar um clima de tensão entre o diretor Sam Raimi e os produtores da Sony Pictures. Ainda assim, com tantos acréscimos nesse filme, o roteirista Alvin Sargent logo achou que o roteiro estava tão grande e complexo que considerou dividi-lo em 2 filmes, mas logo abandonou essa ideia, quando não conseguiu criar um clímax intermediário de sucesso entre esses 2 possíveis filmes. O filme teve um custo estimado entre 258 a 350 milhões de dólares, e arrecadou 895 milhões de dólares, ou seja, um sucesso de bilheteria. Entretanto, em relação à crítica, especificamente no Rotten Tomatoes, o filme possui 63% de aprovação por parte dos críticos e 51% de aprovação por parte do público, ou seja, o filme teve críticas mistas, e para mim a nota desse filme seria uma nota 8/10, pois nesse filme possui cenas maravilhosas e fantásticas, mas também possui momentos e elementos que não precisavam acontecer ou momentos que estão jogados na trama. Contudo, os momentos maravilhosos desse filme que eu posso citar são
o momento em que Flint Marko vira o Homem-Areia, especificamente o seu CGI e a sua trilha sonora, o momento em que Peter tenta se livrar do simbionte na igreja, as duas brigas de Peter e Harry, o momento em que Peter perdoa Flint pelo assassinato do seu tio, a batalha final, onde Harry ajuda Peter a derrotar os vilões Venom e o Homem-Areia, o momento em que Flint interage com a sua filha, o arco de Peter em relação ao excesso de fama, onde o personagem começa a pensar muito em si mesmo ao invés nas pessoas que realmente gostam dele, como seus familiares e a Mary Jane, e também o arco do simbionte, onde começa a alterar a sua personalidade e aumentar a sua agressividade. E para mim, esses são os momentos que elevam o filme de uma maneira incrível. Entretanto, o filme também possui os seus lados negativos. Por exemplo, a personagem Gwen Stacy está completamente jogada nesse filme, e também ela é utilizada como um interesse amoroso rival entre Peter e Mary Jane, que para mim esse conceito é terrível e vai tudo contra o verdadeiro papel original da personagem em outras mídias. Além disso, faltou mais desenvolvimento do vilão Venom / Ed Brock, tanto que eu preferia que esse filme fosse feito em duas partes, para que assim pudessem ter aproveitado mais o vilão, principalmente nos atos que o vilão iria fazer contra o Aracnídeo, que nesse filme foram muito rasos, mas em comparação ao visual do personagem eu gostei e deixou o personagem bastante assustador, mas não deixou imponente. Todavia, esse filme retrata diversos temas que seriam a jornada do herói, a responsabilidade em suas escolhas, a redenção, a verdadeira face interna de cada pessoa, o egoísmo e a soberba humana, a valorização da amizade e do amor e o principal tema desse filme, que é a prática do perdão ao invés da vingança. Pois, como a nossa querida Tia May relata no filme, a vingança é como um veneno, pode nos dominar e em pouco tempo pode nos transformar em pessoas ruins.